Esporte é com ele, Fábio Machado já está aqui e traz todas as informações para a gente. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Márcia. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo carinho. Muito bom dia para você, telespectador, né? Amigo do esporte, galera do futebol. Tá comigo a bola? Toda sua. Então a bola do esporte tá comigo, eu mato no peito e vou para a cara do gol. Para começar falando da Série A, falando da Chapecoense. Olha, a Chapecoense, por pouco, não venceu o jogo no sábado. Vencia, tá ali o lance. Vencia até os últimos segundos, né? Fechando a partida, vencia pelo placar de 1-0. A Chapecoense abriu o jogo com Anselmo Ramon, né? Anselmo Ramon ali cobrando pênalti, fez 1-0 para a Chapecoense. E aí deu a esperança. Finalmente vai sair a primeira vitória da Chapecoense. Aí na sequência teve um belíssimo gol de bicicleta que foi anulado. O VAR vai anular, né, por causa do impedimento lá na origem da jogada. Ótimo, era o dia da Chapecoense. Até que aí, ó, nesse último lance do jogo, o árbitro foi lá, consultou o VAR e aí João Paulo, ex-Avaí, marcou de pênalti, né, o gol de empate. Gente, isso gerou críticas, isso gerou expulsão do Pintado, uma coletiva muito forte, daqui a pouco eu vou reproduzir no site ND+, e a Chapecoense hoje vai fazer um protesto formal na CBF, né? É uma indignação total, ninguém aceitou aquela marcação de pênalti. Vamos ver então como é que ficou a arte da tabela da Série A, né? Vou mostrar aqui a classificação. Atlético Mineiro em primeiro com 37, o Palmeiras acabou tropeçando contra o Cuiabá, está na segunda posição com 32, aí tem o Fortaleza, o Flamengo que acabou tropeçando também. Na zona do rebaixamento, 17º, o Grêmio em reação após a chegada do Filipão com 16 pontos, o Sport, o América e infelizmente, olha a pontuação da Chapecoense, com apenas 6 pontos, lembrando que a Chapecoense bateu o recorde negativo de vitórias na Série A, né? Então o recorde era do Avaí com 17 jogos, a Chapecoense já passou. Então agora é um recorde negativo aí para a Chapecoense, que não faz uma boa campanha e ainda tem esses problemas extra-campo, problema de VAR. Da Série A nós vamos para a Série B para falar do que na sexta-feira o Avaí perdeu para o Curitiba. Esse jogo nós já comentamos muito aqui sábado no Clube da Bola, o Avaí até fez um jogo equilibrado, teve falhas grotescas no seu sistema defensivo. Mas esse jogo, só para fazer 2 registros. Primeiro, a estreia do VAR, né? Foi o jogo de estreia do VAR, do assistente de vídeo. Não foi lá muito acionado, mas na hora dos gols para confirmar. E a greve dos jogadores, greve de silêncio, os jogadores não vão dar entrevista para a imprensa por causa de salários atrasados. Na coletiva, o técnico Claudinei disse que isso não está interferindo, e é verdade, a gente vê entrega em campo, né? Nenhum jogador ali está tirando o corpo. Mas a espera é que, né, o torcedor quer que isso resolva logo, para não interferir nessa boa campanha. De repente coloca aí um acesso aí, joga pelo ralo, né, um acesso. E hoje Avaí é sim um postulante ao acesso para a primeira divisão. Vamos falar do Brusque. O Brusque ontem perdeu, viu? Perdeu para a Ponte Preta 3-0. Muitos desfalques, né? O Brusque não conseguiu se encaixar, tomou aí Rodrigão, outro jogador que passou aqui pelo Avaí, fez de cabeça. Aí o Fecini fez 2-0. Aí lá no segundo tempo, né, o Moisés vai fazer o terceiro gol. Ou seja, o Brusque vem numa sequência muito ruim. São 5 jogos que o Brusque não vence. Claro que a meta do Brusque é se manter ali na Série B. Mas é preciso reagir porque vem caindo aí na tabela o Brusque. Nós já vamos conferir aqui. Vamos conferir então a tabela de classificação da Série B depois dessa rodada. Primeiro lugar o Curitiba, né, que venceu o Avaí aqui, abriu uma boa distância. O CRB com 36 pontos, Goiás com 35, o Avaí permaneceu no G4, né, mas poderia até assumir a liderança nessa condição. Vamos ver o Brusque vem numa sequência ruim, como nós acabamos de falar, né? Mas está com 25 pontos ali na 13ª posição, ou seja, ainda está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Precisa reagir. Na zona do rebaixamento, Vila Nova, Vitória, Confiança e o Brasil de Pelotas. Agora vamos falar da Série C, onde os catarinenses se deram muito bem, né? Mas muito bem aí. Nós tivemos a reação do Figueirense, que venceu o Mirassol fora de casa. Está aí o gol, ó. Né? Não, eu sei que alguns lances, né? Alguns lances do jogo. Não foi um jogo tecnicamente lá muito bom. Não dá para falar muito de Mirassol, de Figueirense, ficaram devendo boas jogadas. Mas é preciso enaltecer a raça, a disposição, a vontade, o foco do time do Figueirense, que venceu, tá aí o gol, ó, Rodrigo Bassani subiu, cabeceou ali com estilo, botou no ângulo esquerdo do goleiro. Essa vitória
recoloca, né, e muito o Figueirense na luta. O Figueirense depende apenas de si. O Figueirense agora tem 2 jogos em casa no estádio Orlando Scarpelli, ou seja, é confronto direto. Tá difícil? Tá, continua sendo difícil. Em 5 jogos, o Figueirense tem que vencer 4, 3, empatar 1, por exemplo. Né? Então ele tem que ter aí um rendimento muito bom. Mas voltou, né? Renovou as esperanças do torcedor. E o outro catarinense muito bem na Série C é o Criciúma, que venceu o Oeste pelo placar de 3-1. Douglas, né? Foi o primeiro ali gol contra, favorável ao Criciúma. Depois o Marcão fez o segundo. Aí o Marcão fez 2 gols, né? O Marcão que passou aqui pelo Figueirense. Foi uma vitória tranquila do Criciúma, uma vitória em que o Criciúma foi totalmente superior à equipe do Oeste. E o que é mais importante, esse resultado classifica. O Criciúma está praticamente classificado. Claro que precisa confirmar matematicamente, mas pelo que vem jogando e pela posição da tabela que nós já vamos mostrar, o Criciúma aí avança, né, para a próxima fase. É uma grande reação do Criciúma, né, um time que foi rebaixado no Campeonato Catarinense, mas fez uma boa campanha na Copa do Brasil, só foi eliminado pelo Fluminense e está aí, ó, voando na Série C. Marcão vai lá. Eu ia dizer que ele ia para a torcida, né, Pereirinha? Não, não vai para a torcida porque não tem torcida. Ele foi ali cumprimentar os seus amigos no banco. Vamos ver então como é que ficou a tabela da Série C. O grupo B é o grupo que interessa para a gente. Vamos lá. Tem o grupo A, que são os adversários na próxima fase, né? Tombense, Paysandu, Botafogo e Manaus. Mas o que interessa para nós é aqui, ó, Criciúma na segunda posição com 26. Na matemática do Fábio Machado, viu? Segundo o Datafábio, 29 pontos classificam. Então aqui, ó, praticamente classificado o Ipiranga e o Criciúma. O Figueirense está na 6ª posição com 19, apenas 3 do G4. Lembrando que o Figueirense ainda vai enfrentar o Ituano, pega o próprio Ipiranga, ou seja, tem confrontos diretos com essas equipes. E os próximos 2 jogos estão no estádio Orlando Scarpelli. E aqui na zona do rebaixamento, Paraná e Oeste. E da Série C nós vamos falar da Série D, da 4ª divisão do Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense não, dos catarinenses no Campeonato Brasileiro. Confronto entre catarinenses, confronto regional, quem se deu melhor foi o Joinville, que venceu o Juventus pelo placar de 1-0. Joinville está classificado, o Elber fez o gol. O Joinville também fazendo uma grande campanha, desde a chegada do treinador ainda não perdeu, então vai chegar muito forte aí para a segunda fase. O Joinville, eu repito, está na 2ª posição, praticamente encaminhada aí a sua classificação. E o outro jogo envolvendo um time catarinense foi o Marcílio Dias, que venceu o Rio Branco pelo placar de 2-0. Palácios e Diego Silva fizeram um gol. E o Anderson Ligeiro ainda acabou perdendo uma penalidade. O jogo foi em Itajaí, no estádio Doutor Hercílio Luz, o estádio mais central do Brasil, e o Marcílio Dias se recuperando, entrando aí na zona de classificação. Então é isso, né? Acompanhamos aí, fizemos um giro, todos catarinenses. No geral, dona Márcia Dutra, foi bom, no geral, né? Pena, né? Claro que a gente não consegue ter aí uma felicidade completa, mas no geral nós tivemos aí equipes de Santa Catarina se classificando, equipes reagindo, a Chapecoense ainda numa situação muito complicada, patinando. Quando dá certo, tem problema com o VAR, mas a gente vai acompanhar. O Avaí perdeu, mas continua ali no G4. No geral, né? Sacudindo ali, ainda foi uma boa rodada. Muito bem, o senhor volta na quarta? Volto na quarta-feira, porque quarta-feira tem o jogo do Avaí fora contra o Vila Nova, tem análise de lance e a qualquer hora do dia a coluna no ND Mais Digital, tá certo? E também no jornal ND, agora 15 anos. 15 anos de jornal ND. Valeu, ótima semana para você. Despeça-se daquele jeito que a gente Tá bom, gosta. Márcia, para você, telespectador, amigo e amiga, né, do esporte, do futebol, toda a galera aqui da produção, eu desejo uma super segunda-feira e uma ótima semana. Não esqueçam, sempre com muita paz, saúde e felicidades. Coisa boa. Obrigada. Tudo de bom para você. Quarta-feira a gente espera. Até lá. Até lá.